Bom, gente, bom dia a todos. Queria dizer para vocês que é um grande prazer estar aqui dividindo a manhã com vocês. Estou aqui com o meu o parceiro de ataque aqui, Rodrigo Jatobá, vai dividir a apresentação e o palco comigo. A gente vai trazer um pouquinho da história que a gente trilhou até o dia de hoje, junto com uma parceria que a gente entendeu que faria muito sentido lá atrás e que hoje a gente confirmou que de fato fez, que foi o Grupo Viságio e o V360. Bom, então como já mencionado, sou o Thiago Olinda, sou administrador de formação com especialização em finanças, estou no Grupo Origem desde a sua fundação, desde o início, e acompanhei toda a trajetória do grupo. Então, a gente começou uma empresa do zero, a gente era uma empresa que cabia dentro de uma sala comercial, até chegar num patamar que ao longo da apresentação eu vou dividir aqui com vocês. Bom, eu sou gerente de suprimentos, então toda a parte de logística inbound, cadastro de material, gestão de estoque e fluxo de importação fica comigo, né? Eu também estou dentro dessa história aí desde o iniciozinho, então espero que vocês gostem aí, acho que é um case bastante motivador aí e a gente é bastante orgulhoso do que a gente tem feito lá. Bom, aqui para falar um pouquinho da nossa história, né? Eu gosto muito desse slide, dessa foto. Primeiro que me lembra muito a abertura de uma novela da Globo. Quem lembrou aí, não fale Senhora do Destino, porque vai entregar a idade. Mas mais do que isso, porque assim, desde o início, desde quando a gente era muito pequeno, a gente sempre acreditou que o nosso time era o nosso maior ativo. Então, assim, o nosso capital humano ele sempre foi muito valorizado dentro da companhia. A gente começou muito por conta do nosso capital humano. A empresa, a trajetória, todo o desenvolvimento passou por uma brilhante ideia, uma brilhante história de empreendedorismo da nossa fundadora, que é a Luna Viana, que está aqui nessa foto, assim como os outros fundadores, o Luiz Felipe e o Neita. Luna, uma mulher jovem dentro de um cenário de um segmento conservador e machista, e ela ultrapassou grandes barreiras aí. Mas, pois bem, assim, essa é uma história muito bonita, mas a gente não está aqui para falar só da história de empreendedorismo. Então, vou passar aqui e dar um pouco de cor para vocês. A nossa história vem mais ou menos de 2017. A empresa veio aproveitando das oportunidades que haviam da ANP e de desinvestimento da Petrobras, ativos no onshore brasileiro, aproveitando um pouco do background dos fundadores. Então, as primeiras concessões da companhia, a gente foi em 2017, começou através do leilão da ANP, ganhou o nosso primeiro campo. Entre 17 e 19, a gente ganhou mais 4 campos, então tinham 5 campos ali dentro do portfólio da companhia, que assim, o objetivo era, obviamente, estudar, trabalhar, desenvolver e colocar aqueles campos operacionais e producentes, até que, e daí, assim, esses movimentos rompantes, né, nos acompanham até hoje. A gente ganhou um campinho que era pequeno, a gente entendia que ia estudar aquele campo, desenvolver e tal, e na sequência a gente ganhou mais 4 campos. Trouxemos alguns investidores, então a gente estava no universo ali em que a gente já vinha alguns desafios, isso 17 a 19. Em 2020, a gente se tornou vencedor num processo de desinvestimento da Petrobras, que é o Polo Tucano Sul, onde para a gente já era um movimento muito disruptivo, a gente já crescia muito no tamanho, a gente passava de ser uma empresa ali que estava numa fase de projeto, de desenvolvimento, de implantação, e passava a ser uma empresa operacional com esse ativo que a gente estava adquirindo da Petrobras, um ativo que já estava rodando, que já tinha uma estrutura integrada, que já tinha uma complexidade ali para a gente tocar.
E, pois bem, a gente começou o processo de transição desse ativo junto com a Petrobras, trocando informações, documentos, e como se faz, e se preparando para assumir esse ativo. No final de 2020, a gente assumiu esse ativo, virou o ano com muitas ideias, né, de desenvolvimento para aquele ativo e os investimentos que a gente porventura ia fazer. E na virada do ano 2021, a gente sagrou vencedor num processo de desinvestimento da Petrobras também, do Polo Alagoas. O Polo Alagoas, assim, para a gente tentar trazer uma proporção, para Tucano a gente já estava dando um salto muito grande para a realidade que era da companhia. De Tucano para Alagoas é como se a gente estivesse saltando 10 vezes o tamanho ou a estrutura que a gente tinha. Então, a gente continuou ali, num espaço curto de tempo, estruturando, crescendo, contratando, preparando o caminho para assumir esse outro ativo, que hoje é o ativo mais relevante da companhia, é o que gera mais receita para a companhia. Sendo mais específico ali, é um ativo que a gente produz óleo e gás nesse ativo, e ele tem uma infra, que é muito a ideia da companhia, né? Tá dentro de ativos que possuem infraestrutura, onde a gente dependa cada vez mais de um terceiro. A gente sabe que nesse ramo a gente vem de uma história de um monopólio, então para as empresas entrantes tinha um desafio de não ter essa dependência da Petrobras. Então esse ativo é um ativo que a gente produz óleo e gás, a gente está conectado na TAG, então a gente consegue entregar esse gás aonde a TAG chega. A gente está conectado ao porto de Maceió, então a gente consegue escoar o nosso óleo até o porto, do porto ele sai de navio, então a gente tem essa opcionalidade de produzir, tratar e vender sem depender de um outro player nesse ativo, fruto da integração que ele tem ali dos seus ativos. Então, pois bem, a gente se preparou para essa transição, uma transição que foi super rápida, olhando o histórico ali das transferências de ativo Petrobras para empresas entrantes ali no setor. O Rodrigo vai falar um pouco da experiência também que a gente passou nesse momento. E eu falei para vocês que a gente estava conectado na TAG, e a TAG, não só a TAG, mas o Tamac, né, que está aqui também na nossa apresentação, a gente conquistou uma parte do terminal aquaviário lá de Maceió, do Porto de Maceió, através de um leilão em 2023, e agora, início de 2025, a gente assumiu lá a atividade. Então, assim, a gente verticalizou dentro do grupo Origem a produção e o escoamento do nosso produto, ali, do óleo também. Adicionais a esses ativos, a gente tem um projeto que é pioneiro no Brasil, que é um projeto de estocagem de gás. Nada mais do que você ter um grande armazém subterrâneo embaixo da terra, usando campos depletados que já tiveram ali suas reservas exauridas ao longo do tempo. É pioneiro aqui no Brasil, mas isso assim, não é nenhuma novidade fora. Já tem alguns países que já fazem isso há muito tempo. Então é um projeto que a gente está capitaneando. Já tem a dificuldade desse projeto hoje a regulamentação, que ainda não existe regulamentação para esse tipo de atividade. Então a gente está um step lá na ANP, que é a agência que está regulando, e a gente aguardando o final disso para que a gente de fato tenha a atividade aí disponível. E temos um projeto também para construção de uma unidade termoelétrica. Esse projeto depende muito de um leilão de capacidade que estava previsto para esse ano. Imagino que ainda esteja previsto, não é só que ele foi suspenso. Porém, dependendo aí de até onde vai a suspensão, mas a companhia está preparada para entrar, e a gente entende que tem alguns diferenciais, até por conta dos nossos ativos, para entrar e ganhar alguma capacidade nesse leilão. Então isso é um pouco de como a gente está estruturado hoje. Para a gente chegar nesse portfólio, nessa estrutura toda, a gente trouxe aqui um timeline, né, muito com alguns, como é que foi a nossa linha de crescimento. Então, cara, a gente cresceu muito rápido, isso faz com que ou você se organiza ou você vai ser atropelado pelos processos. A gente saiu de uma startup para uma empresa
uma operação super estruturada e complexa, que é a atividade de óleo e gás, fora os outros ativos em que a gente está estudando, negociando e tentando adicionar ao nosso portfólio. Então, no nosso back-office, o desafio era o volume e a complexidade que a gente tinha, informação, documento, retenção de impostos, como é que a gente não se expunha ou a não estar em dia ali com o governo, com o fornecedor, com todos os stakeholders que tivessem ali relação com a gente. E aí não tinha outro caminho. A gente entendia que a gente tinha que ter uma estratégia bem definida e com essa estratégia buscar trazer eficiência para a nossa operação. Para trazer um pouco de cor, né? A gente, ao longo do ano passado, uma empresa jovem, tudo que eu estou trazendo aqui, a gente passou e nós tivemos 24 mil notas processadas no ano e um volume financeiro de 3,3 bi. Então, a gente chegou em alguns valores que eram inegociáveis. A gente deveria ter uma gestão rigorosa, processos bem estruturados e previsibilidade na medida do possível para que a gente tivesse cada vez mais um plano de resposta, uma preparação para a resposta e não só, né, reagir a algum problema, a alguma reação. Então, a gente sair de uma atividade reativa e passar por uma coisa planejada. Esse era o objetivo que a gente tinha. Então, a gente sai de um cenário onde a gente vivia um momento, né, de crescimento acelerado, que demandava maior eficiência operacional, e a gente tinha alguns gargalos na área de recebimento de materiais, gestão de serviços. Aqui, como eu falei, a gente reagia muito porque tinha algum problema, seja com fornecedor, seja com cliente interno, em que a gente ia agir depois, né, de uma provocação, depois de um problema que era identificado. Então, esse foi um cenário anterior em que a gente foi provocado a se estruturar e a melhorar. E aí, como é que a gente se estrutura e melhora? Então, assim, tinham dois caminhos. Ou a gente, né, senta lá, traça o plano de novo, aprende, se desenvolve, traz mais pessoas para tentar estruturar aquilo, ou você traz alguém que já está preparado, que já está estruturado, que vai somar ao seu trabalho e que vai te ajudar nessa trajetória. Foi o caminho que a gente decidiu, a gente escolheu a Visagio como consultoria e parceira dessa atividade no início. Sim, não foi só a parceria no início da atividade, hoje é um casamento que a gente criou com a Visagio, buscando basicamente estruturar processos internos que eles fazem muito bem. E aí, em cima do que o Thiago falou, né, assim, para vocês entenderem um pouco, né, a Visagio entrou com a gente no início do processo do close do Polo Alagoas. Então, nesse momento, a gente tinha o seguinte desafio: não parar a operação. A gente saiu de uma empresa de 40 pessoas para 500 pessoas, assumindo um polo gigantesco em Alagoas. Então, a diretriz gente, não pode parar a operação. E aí, dentro desse cenário, vocês podem imaginar, né, como é que a gente entrou. Lógico que a gente fez toda a preparação, mas a gente tinha que garantir que a operação não parava. E aí a gente tocou isso depois de 6 meses em que a gente entendeu, não, estamos estabilizados, está na hora da gente olhar para dentro de casa e se organizar para o crescimento. A gente montou, junto com a Visagio, um programa de eficiência operacional, né? A gente entendia o seguinte: entramos, mas não estamos com os melhores processos aqui e a vertente de crescimento é grande. Então, vamos olhar para as áreas, principalmente as áreas de back-office, e vamos começar a organizar essa casa, né? E aí, a gente começou esse trabalho junto da tesouraria, foi a primeira área que a gente olhou. A ideia do projeto era, né, aquele modelinho padrão de consultoria: processos, pessoas, sistemas, indicadores, modelo de gestão. A tesouraria com o Thiago foi o piloto desse trabalho.
Depois esse trabalho migrou para a área de suprimentos. E usei meu poder de barganha para ser a primeira área a ser trabalhada. Thiago, o boi de piranha do negócio. Depois a gente migrou para a área comercial e recentemente estamos fazendo esse trabalho com a diretoria técnica, né? Então, esse foi o momento em que a gente começou a discutir como é que a gente vai gerenciar isso, né? Como é que a gente vai trabalhar. E aí, o desdobramento desse processo, a gente precisa de uma ferramenta para suportar essa gestão. A gente, na época, usava lá uma ferramenta que fazia captura de notas, e aí o pessoal ficava controlando as notas por fora. Acredito que todos aqui tinham uma realidade parecida, né? E aí a gente, não, vamos entrar com o V360, porque a gente tem muito projeto, a gente ainda tem muita coisa para crescer, então se a gente não entrar com algo mais robusto, a gente vai se enrolar aqui, né? E aí, assim, a gente procurou fazer um projeto, apesar do ritmo da empresa ser muito acelerado, e aí um pouco do que o Isaías falou, né? A gente tem uma cultura lá que é vamos fazer. E aí a gente vai consertando, mas a gente vai fazer. É igual o polo. Vamos comprar um polo lá em Alagoas, depois a gente já vai acertando. Faz depois melhora. Faz depois melhora. A gente já estava nessa dúvida da internet antes. E aí a gente botou o V360, o V360, só para vocês terem ideia, entrou quase junto com o SAP, que entrou mais ou menos em 6 meses, né, o SAP lá na empresa. Então, assim, foi essa pegada que a gente estava quando começou a entrar o V360. E aí o fluxo de serviço foi assim, o primeiro foco do projeto, ou seja, a complexidade de notas era muito maior, não que o fluxo de material também fosse a mil maravilhas, mas a gente priorizou o início do projeto com o fluxo de serviço, né? Quer falar, Thiago? Não, basicamente, do que a gente já está trazendo aqui, né? Então a gente vem de um cenário antes de processo manual, descentralizado, uma comunicação ineficiente com o fornecedor, então o fornecedor que era maior, mais robusto, tal, a gente trocava um e-mail bonitinho, o fornecedor que era menor a gente ligava, o outro que tinha uma comunicação melhor usava o WhatsApp, enfim, tinham várias maneiras de a gente comunicar, mas maneiras de centralizar de que não eram eficientes. E aí a gente passa para um outro cenário, onde a gente implementou, a gente tem uma interação direta com o fornecedor, dentro da plataforma ele está olhando, está acompanhando tudo que está acontecendo ali, então o cara já não ligava, mandava e-mail para saber que dia que ele ia receber, por exemplo, que dia caiu o pagamento. Ele também, se tiver algum tipo de problema dentro do fluxo, dentro do processo, ele é comunicado. Então, assim, a relação com o fornecedor ficou mais azeitada, ele tem visibilidade, a gente deu transparência para o processo, o que a gente achou que era importante nesse momento, e sem contar para o nosso time, para o nosso lado, uma vida mais fácil, tendo em vista que a gente foi automatizando alguns processos, e trazendo mais segurança para esse processo. Você vai aumentando o volume de interações, numa vez que você está, dependendo da interação humana, você está mais suscetível ao erro e algum tipo de risco. Então, a gente melhorou o tempo de resposta, SLAs, para a gente executar as atividades. Bem isso que a gente trouxe aí depois do momento da implementação. Bom, e aí no fluxo de material o cenário era parecido, né? A gente tinha uma realidade em que a gente tinha um fornecedor cobrando falta de pagamento e o cliente reclamando que o material não chegava, e a área de suprimento no meio sem entender assim, cara, o que está acontecendo, né? O fluxo de chegada do material não tinha nenhuma programação, o carro batia lá. O fluxo de entrada de nota fiscal ele demorava muito, tinha muita divergência entre nota fiscal e pedido, assim. O número era gigante, era 80% das notas tinha um problema de divergência de nota e pedido. Então o material batia, o fiscal ia olhar a nota ainda, assim, era muito lento e tinha muito retrabalho, né? E aí a gente falou, cara, vamos botar o V360 também na parte de materiais, porque assim, tá difícil de operacionalizar, a gente não tem visibilidade. O fornecedor dizia que entregava material, quer dizer, dizia que estava tentando entregar material, a gente falava com o armazém falou, não tem ninguém tentando falar nada com a gente. Então, era muito difícil e não tinha nenhuma informação, né? E aí,
o que a gente fez? A gente botou e aí o time do V360 ajudou muito, né? Eles compraram a ideia de botar um módulo de agendamento em que todos os fornecedores para entregar material, eles entram na plataforma. Se a nota não estiver liberada, né, por todos os processos de validação que a ferramenta já fez, o fornecedor não consegue chegar na nossa planta. Então, hoje, quando o cara chega na planta, já está tudo redondo. Ou seja, a gente não tem mais o que fazer, é só conferir a carga e botar para dentro. E aí o segundo passo desse processo foi automatizar toda a entrada no sistema, né, no SAP, feito automaticamente. Então, o cara do armazém aperta um botão, o sistema já conversa com o SAP e já faz todo o Good Receipt para a operação. E aí, assim, o que a gente teve de principais ganhos, né? Como eu falei, a gente saiu de 80% das notas de divergência para 30%. 30 é um número que a gente ainda acha muito ruim, mas em função da diversidade de fornecedor que a gente tem, é o basal que a gente está trabalhando. Então, a gente ainda tem uma meta de reduzir isso para 10%, mas envolve muito um trabalho com a área de suprimentos. O nosso prazo, né, de todo o fluxo de recebimento de nota caiu de 15 para 1 dia. Então, a gente demorava 15 dias para, desde o cara entregar na portaria até alguém fazer a entrada da Migo lá. O pessoal que trabalha com SAP sabe o que é. Hoje a gente faz isso tudo num dia só. Então, assim, a evolução para o processo foi gigantesca com a utilização da ferramenta, né? E a gente hoje tem visibilidade de todo o step entre uma emissão de PO até uma confirmação de uma entrada de material dentro da armazenagem. Então, eu sei exatamente que horas o carro chegou lá, que horas a gente verificou a carga. Então, a visibilidade desse fluxo de informação permitiu a gente começar a medir o fornecedor. Antes a gente não conseguia ter ideia se ele estava atrasando ou se era a armazenagem, a minha logística que estava atrasando. Então, com isso, a gente ganhou visibilidade, começou a trabalhar a operação de forma mais inteligente, né? Bom, e além do fluxo de compra de material, a gente também tem dentro da plataforma todo o controle de fluxo de remessa. Então, todas as notas que vão para reparo, que voltam, todo o fluxo de devolução, né? Todo o fluxo de STE, de CTE, é integrado com o fluxo de compra. Então, eu só consigo liberar um CTE se o cara da armazenagem fez a entrada. Então, ele está todo amarrado e garante que a gente tenha o controle de todas as notas que são emitidas lá contra a origem, né? E, além disso, tem alguns fluxos separados para processos de pagamento de aluguel, de pagamento de concessionária, que automaticamente faz isso dentro da plataforma, né? Bom, aproveitando ali que a gente já tinha feito uma implementação, já tinha uma relação com o fornecedor estabelecida, a gente já tinha, né, melhorado ali, fortalecido a nossa cadeia de suprimentos. A gente viu oportunidade ali, até depois de algumas provocações de alguns fornecedores, inclusive, da gente colocar um modo de antecipação de recebíveis. Isso se deu de uma forma mais azeitada, porque a gente já estava com uma navegabilidade ali da plataforma bem satisfatória. E aí a gente tinha outras possibilidades de não usar a plataforma ali, de usar um outro parceiro, mas por que a gente escolheu usar o V360? A gente entendeu que, tendo o fornecedor dentro daquele ambiente, era muito mais favorável. A gente poderia modular a plataforma de forma que fosse uma aquisição amigável ali para aquele fornecedor. E no final do dia, a gente estaria controlando tudo dentro do mesmo lugar. Então, esse foi um dos motivos dos quais a gente escolheu ter a antecipação dentro do V360. E a gente achou que foi super assertivo. Então, com a plataforma, não só por esses motivos que eu já mencionei, a gente entendeu que tinha uma capacidade, inclusive, de um funding híbrido, ou seja, a gente podia usar o caixa do parceiro, do banco, no nosso caso é um fundo que a gente colocou, ou o caixa próprio. Muitas empresas enxergam grande oportunidade, usam o caixa próprio para tentar rentabilizar mais a receita.
Então, como pontos fortes do projeto, a gente trouxe aqui ter um parceiro, uma consultoria personalizada, parruda, estruturação de processos, integração faseada, porque a gente foi entendendo ali o movimento antes de virar a chave total, uma cadeia de valor unificada, foco em estabelecer, fortalecer a relação ali com o nosso fornecedor, engajamento da equipe, que eu acho que é um dos primordiais, aquele time ali está engajado, entendendo a importância que ele tem para aquela virada de chave. Bom, esse foi um pouquinho do que a gente construiu até aqui, com a parceria aí com o V360. Nós já temos alinhado para ser pioneiros aí, ser piloto para duplicata estrutural. E dentre todos os processos que a gente estruturou com o V360, acho que vai ser mais um de sucesso. Então, queria agradecer a atenção de todos e dizer que foi um motivo de satisfação estar aqui com a atenção de vocês nessa manhã. Muito obrigado, tá, gente? Quem tem dúvida sobre o case, levanta a mão, por favor. Não precisa ficar com vergonha, galera. Não precisa ter também, não tem problema. Aqui, ó. Com relação até os maiores desafios, as notas de serviço, se fosse para vocês levantar, quais foram os principais? Olha, da nota de serviço, acho que um dos principais era o volume. Como se tratava de um volume grande, como é que a gente ia fazer sem ter um impacto? E tem, dentro desse volume, a gente tem uma questão também. A gente tem um mix de fornecedores, então assim, a gente tem desde um fornecedor que é muito pequeno, que não tem estrutura nenhuma e eu tenho que comunicar com esse fornecedor, desde um fornecedor grande, multinacional, etc. e tal, que está preparado para isso. Mas acho que o volume e a diversidade da estrutura desses fornecedores foi um pouco um tema que a gente trouxe para a implantação, para a gente ter o cuidado de não tratar colocar no mesmo pacote o fornecedor que era muito grande com o fornecedor que era muito pequeno. Então, ao longo da nossa estruturação, a gente teve o cuidado de comunicar, de fazer várias comunicações com esses fornecedores e de trazer eles para perto também, assim como a gente fez com o nosso cliente interno também. A gente trabalhou com uma gestão de mudança muito criteriosa para que a gente obviamente teve resistência no momento em que a gente estava implantando a ferramenta. Então, assim, o cara me mandava uma nota de qualquer jeito e eu pagava. E no momento seguinte eu falei para ele, cara, eu não vou mais pagar se você não fizer aqui dentro do meu processo. Então, assim, tinha um desafio ali na gestão de mudança. Mas eu acho que a gente conseguiu contornar com isso, com um bom cuidado na hora de fazer essa gestão de mudança. Então, o desafio foi o volume e a diversidade de fornecedores. Oi, eu tenho duas dúvidas, complementando a dúvida da colega sobre o fluxo de serviço. Vocês tiveram muitas divergências tributárias que vocês precisaram até mesmo, às vezes, fazer um treinamento com aquele fornecedor ou até uma capacitação interna? Como que vocês trabalharam isso? No início, sim, tivemos. Assim, foi um ponto em que a gente foi amadurecendo. Então, no cenário em que a gente não tinha o sistema, em que era manual, a gente estava muito mais exposto a isso. Então, uma preocupação de colocar o sistema era mitigar um pouco isso. Mitigou, só que a gente ainda tinha uma interação manual, humana, que por mais que a gente estivesse capacitando aquela pessoa, no início, e frente a um volume muito grande, ainda tinha uma exposição considerável. Então, não teve outro caminho. A gente tem uma área tributária dentro da companhia, e que foi muito suporte, debruçou em cima da implantação também, para que a gente mitigasse um pouco essa exposição tributária. E o desdobramento mais à frente foi a gente conseguir automatizar alguns pontos que também diminuíram a nossa exposição. A outra dúvida é sobre o módulo de antecipação dos recebíveis. Uhum. Nessa criação desse módulo ali, vocês colocaram a ciência para antes dele antecipar aquele recebível? Como é que vocês fizeram? Colocamos. Assim, a gente primeiro avaliou, a gente tinha algumas propostas para colocar, a gente já tinha algumas provocações.
Inclusive, numa conversa paralela aqui antes de subir ao palco, eu estava falando disso, assim, num primeiro momento, poderia até ser mais fácil eu assumir uma antecipação com um parceiro bancário, por exemplo, que já teria uma plataforma pronta, mas por que a gente não foi por esse caminho? O primeiro é que, tendo em vista a ferramenta que a gente tinha, em que eu já tinha ali o fornecedor dentro do meu ambiente, eu poderia ter uma dificuldade maior ou uma exposição, uma vez que eu indicasse ele para um link ou alguma coisa para ele entrar e terminar a ação dele numa outra plataforma. Então a gente fez um estudo para entender os fornecedores que estavam aptos a fazer a antecipação ali inicialmente, não só que estavam aptos por alguns critérios nossos, mas os que tinham interesse de fazer isso. A gente identificou quais seriam as possibilidades frente à plataforma que a gente tinha. E aí, frente a esse estudo, a gente tomou a decisão de ir para uma implementação dentro da plataforma versus ir para alguma solução de mercado pronta ou uma solução bancária, que era muito nesse universo de eu ter que levar ele para o universo do banco e não trabalhar com ele dentro da minha base. Aí, nesse caso, o seu pagamento já acontece direto para onde, se ele decidiu fazer aquela antecipação. Exatamente. Ali dentro da plataforma, depois, ele vem num fluxo de medição de serviço, termina o fluxo dele, ele está com a nota dele disponível para pagamento, tem um agendamento de pagamento futuro, e aí, nesse momento, ele já tem a possibilidade, se ele estiver elegível, obviamente, a antecipar. No momento que ele se coloca para antecipação, aperta um botão ali, vai aparecer para ele já taxa, possibilidades e o termo que ele precisa estabelecer ali, isso tudo dentro da plataforma. Então, ele assina esse termo e se ele der o aceite lá, dentro de 24 horas o valor está disponível na conta dele. Obrigada. Nada.